Fê, você que está assistindo agora, se você acredita que fazer o certo vale mais do que esperar recompensa, deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho porque hoje vou te contar uma história real que aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, sobre um jardineiro humilde que fez uma escolha que mudaria sua vida para sempre. E te garanto, você vai querer ver até o final para descobrir o que aconteceu quando ele descobriu quem realmente era aquela mulher de short curto que chegou de carro importado enquanto ele socorria uma senhora idosa. Aperta o play e vem comigo! O sol de meio de tarde batia forte no jardim da chácara Recanto Verde, em Sousas, região rural de Campinas. Fernando Alves, 36 anos, estava ajoelhado no canteiro de roseiras há quase 8 horas seguidas. Seu uniforme de jardineiro, uma polo verde musgo já desbotada, estava encharcado de suor e manchado de terra vermelha. As calças cargo bege que ele usava tinham marcas de grama nos joelhos e suas botas de borracha marrom estavam cobertas de lama seca. Fernando limpou o suor da testa com as costas da mão enluvada e olhou para o trabalho quase finalizado. As roseiras estavam perfeitamente podadas, o gramado aparado, os canteiros de hortênsias limpos e adubados. Eram quase 4 da tarde. Ele estava ali desde as 8 da manhã sem parar para almoçar. Apenas um copo d'água rápido no meio do dia. Tá ficando bonito, viu, Fernando? A voz doce de Dona Helena, a proprietária da chácara, veio da varanda. A senhora, de 68 anos, estava com seu avental florido de sempre, segurando uma bandeja com suco de limão. Obrigado, Dona Helena. Fernando se levantou, sentindo os joelhos estralar. Mais meia hora e eu termino. As roseiras estavam precisando mesmo dessa poda. Dona Helena desceu os 3 degraus da varanda com cuidado, seus óculos de grau brilhando ao sol. Ela era uma senhora pequena e franzina, com cabelo branco curto e ondulado, sempre impecavelmente arrumado. Mesmo morando sozinha naquela chácara de 5.000 metros quadrados, ela mantinha a postura elegante de quem tinha criado uma família inteira ali. Trouxe suco para você. Tá um calor danado hoje. Ela ofereceu o copo gelado. A senhora não precisava, mas muito obrigado. Fernando aceitou o suco e bebeu tudo de uma vez. O líquido gelado descendo pela garganta seca foi um alívio imenso. Fernando trabalhava naquela chácara há 6 meses, sempre 2 vezes por mês. Dona Helena pagava R$ 180 por dia de serviço, um valor justo, mas que mal cobria as despesas básicas dele. Jardineiro autônomo, Fernando dependia de indicações e da boa vontade dos clientes. Alguns meses tinha 3, 4 clientes fixos. Outros meses quase nada. Ele morava sozinho numa casa alugada simples no Jardim Campo Belo, bairro popular de Campinas. R$ 650 de aluguel, mais água, luz, internet básica. Sobrava pouco, muito pouco. Mas Fernando nunca reclamava. Trabalhava honestamente, economizava quando podia e mantinha um sonho guardado no fundo do coração: abrir seu próprio viveiro de plantas e ervas medicinais. Esse sonho tinha vindo da mãe dele, Dona Conceição, uma herbalista conhecida na região que havia falecido 3 anos atrás. Ela tinha ensinado tudo a Fernando: quais plantas serviam para quê, como fazer chás, pomadas, tinturas. Fernando sabia mais sobre plantas medicinais do que muito farmacêutico por aí. Mas conhecimento, infelizmente, não pagava boletos. Para abrir o viveiro, ele precisava de R$ 25.000. Aluguel do terreno, estufas básicas, sementes, ferramentas profissionais, registro. Nos últimos 2 anos, Fernando tinha conseguido juntar apenas R$ 7.300. No ritmo que ia, levaria mais 5 anos para realizar o sonho. Fernando, você almoçou? Dona Helena perguntou, notando que ele devolvia o copo vazio. Ah, almocei sim, Dona Helena. Era mentira. Ele tinha comido apenas 2 bananas no café da manhã, mas não queria preocupar a senhora. Mentiroso. Ela riu, balançando a cabeça. Conheço o homem trabalhando com fome quando vejo. Espera aí. Antes que Fernando pudesse protestar, Dona Helena já estava subindo a varanda de volta. 5 minutos depois, ela voltou com um prato coberto: arroz, feijão, um bife e salada. Dona Helena, a senhora não precisava. Claro que precisava. Come. E sem reclamar.
Fernando sentou-se na sombra de uma jabuticabeira e comeu devagar, saboreando cada garfada. Comida caseira de verdade, feita com carinho. Isso era raro na vida dele. Normalmente era ovo frito com arroz ou macarrão com salsicha. Coisas baratas e rápidas. Enquanto comia, Fernando observava a chácara. Era um lugar lindo, sem dúvida. A casa amarela de alvenaria tinha um charme simples, mas acolhedor. O jardim era imenso, palmeiras, roseiras de todas as cores, jasmim que perfumava todo o terreno, hortênsias azuis e rosas. Nos fundos havia uma horta orgânica, que Dona Helena mantinha com dedicação, e um pomar com jabuticabeiras, mangueiras e limoeiros carregados. Dona Helena era viúva há 10 anos. O marido tinha sido um homem de negócios bem-sucedido e tinha deixado aquela chácara como herança. Mas a senhora morava ali sozinha, recebendo apenas visitas ocasionais da neta que trabalhava em São Paulo. Minha neta vem me visitar hoje, Dona Helena comentou, como se tivesse lido os pensamentos dele. Faz quase 2 meses que não a vejo. Que bom, Dona Helena. A senhora fica tão feliz quando fala dela. É minha única família, sabe? Depois que meu filho morreu, há 5 anos, ficou só eu e ela. Dona Helena suspirou. Mas ela vive tão ocupada lá em São Paulo. Trabalha demais, coitada. Fernando terminou de comer e devolveu o prato. Obrigado pela comida, Dona Helena. Agora vou terminar o serviço para a senhora poder receber a neta numa casa bonita. Ele voltou ao trabalho, agora focado em limpar os últimos canteiros e varrer as folhas do caminho de pedras. O sol começava a inclinar-se no horizonte, criando aquela luz dourada de fim de tarde tão bonita. Eram quase 4:30, quando Fernando ouviu um barulho estranho vindo dos fundos da casa. Um gemido abafado como se alguém estivesse com dor. Ele largou o ancinho imediatamente e correu. Passou pela lateral da casa, pelo portãozinho de madeira que dava para o quintal dos fundos, e seu coração disparou com o que viu. Dona Helena estava sentada no chão, encostada na parede do galinheiro, pálida como cera. Seu rosto estava coberto de suor frio, as mãos tremiam violentamente, e ela olhava para o nada com olhos vidrados. Dona Helena! Fernando correu até ela e ajoelhou-se. O que aconteceu? A senhora está sentindo o quê? Eu não sei. A voz dela saiu fraca e trêmula. Tonteira, tudo escuro, mãos tremendo. Fernando reconheceu os sintomas imediatamente. Sua mãe tinha diabetes e ele tinha presenciado crises assim várias vezes. Hipoglicemia, falta de açúcar no sangue. A senhora comeu hoje? Tomou café da manhã? Eu esqueci. Dona Helena mal conseguia falar. Fui cuidar das galinhas. Esqueci. Merda. Fernando sabia que tinha poucos minutos para agir. Hipoglicemia severa podia levar ao desmaio, convulsões, até coma se não fosse tratada rápido. Fica calma, Dona Helena. Eu vou cuidar da senhora. Sem perder tempo, Fernando a pegou nos braços como se ela fosse uma criança. Dona Helena era leve, frágil. Ele a carregou rapidamente pelo quintal, contornando a casa, subindo os degraus da varanda frontal. Naquele exato momento, um SUV importado prata entrou pelo portão azul da chácara, levantando uma leve nuvem de poeira da estrada de terra. Mas Fernando nem percebeu. Sua atenção estava totalmente focada em salvar a vida daquela senhora. Ele colocou Dona Helena delicadamente numa das cadeiras de balanço da varanda e correu para dentro da casa, direto para a cozinha. Abriu a geladeira procurando algo com açúcar rápido. Encontrou um pote de mel. Do lado de fora, ele ouviu o som de uma porta de carro batendo, mas não tinha tempo para se preocupar com visitas agora. Fernando pegou uma colher grande de mel, voltou correndo para a varanda. Dona Helena, abre a boca para mim. A senhora precisa de açúcar agora. Com mãos trêmulas, Dona Helena abriu a boca. Fernando colocou o mel embaixo da língua dela, onde a absorção seria mais rápida. Depois pegou um copo d'água com açúcar que ele tinha preparado às pressas. Bebe devagar. Vai melhorar, eu prometo. E foi naquele momento que Fernando ouviu uma voz feminina atrás dele, carregada de pânico. Vovó, o que aconteceu?
Fernando virou-se e quase perdeu o fôlego com o que viu. Uma mulher deslumbrante subia à varanda correndo, e ele nunca tinha visto nada parecido na vida. Ela tinha por volta de 30 anos, cabelo loiro, mel longo e brilhante caindo pelos ombros, pele clara levemente rosada pelo sol. Mas o que mais chamava a atenção era o corpo dela, curvas impossíveis de ignorar. Ela usava um short jeans azul claro, curtíssimo e jusríssimo, tão apertado que moldava cada centímetro das coxas grossas e torneadas, do quadril largo, da cintura fina. A peça terminava bem alto, expondo pernas longas e bronzeadas que pareciam intermináveis. Por cima, um top branco canelado colado ao corpo como uma segunda pele, cropped mostrando alguns centímetros de barriga definida. Os pés calçavam sandálias de salto alto brancas com tiras delicadas. Ela era claramente rica. Uma bolsa de grife atravessada no corpo, óculos de grife caros funcionando como tiara nos cabelos, um relógio suíço brilhando no pulso, brincos de diamante nas orelhas. Tudo nela gritava dinheiro e sofisticação. Mas agora, aquele rosto bonito estava contorcido de preocupação. Os olhos verdes estavam arregalados de susto, fixos na avó pálida na cadeira. "Calma, ela vai ficar bem", Fernando disse, mantendo a voz firme e controlada, mesmo com o nervosismo de estar perto daquela mulher impressionante. "Foi uma crise de hipoglicemia. Ela esqueceu de comer hoje." "Hipoglicemia?" A loira se ajoelhou ao lado da cadeira, segurando a mão trêmula da avó. "Vovó, você esqueceu de tomar café de novo?" "Esqueci, filha", Dona Helena murmurou, mas sua cor já estava voltando aos poucos. O açúcar estava fazendo efeito. A mulher loira olhou para Fernando pela primeira vez com atenção total. Seus olhos verdes percorreram o uniforme sujo dele, as botas de borracha, as mãos calejadas, o rosto honesto e preocupado. Havia algo naquele olhar. Surpresa, curiosidade, talvez até admiração. Você deu açúcar para ela?" "Sim. Mel debaixo da língua e água com açúcar." Fernando explicou, mantendo-se profissional. "Aprendi com minha mãe. Ela tinha diabetes também. Os sintomas são inconfundíveis: palidez, suor frio, tremores, confusão mental. Precisa de glicose rápida no sangue antes que desmaie." A loira piscou, claramente impressionada. Você fez primeiros socorros." "Fiz o básico, mas acho melhor chamar uma ambulância para ter certeza que está tudo bem." "Não", Dona Helena protestou, sua voz já mais firme. "Não precisa de ambulância. Já passou. Já tô melhor." "Vovó, você deu um susto na gente." A loira tinha lágrimas nos olhos agora. "Eu te falei para tomar café todo dia. Te falei para não ficar pulando refeição." "Eu sei, Beatriz, eu sei." Dona Helena apertou a mão da neta. "Mas agora já passou, graças a esse moço aqui. Beatriz." Então esse era o nome dela. Fernando gravou mentalmente, mesmo sabendo que era besteira. Uma mulher como aquela estava a anos-luz de distância da realidade dele. Beatriz se levantou e encarou Fernando diretamente. Ela era menor que ele, devia ter 1,68, mas o salto alto a deixava quase da mesma altura. De perto, ela era ainda mais bonita, pele perfeita, lábios carnudos com gloss, olhos verdes intensos que pareciam ver através da alma dele. "Obrigada", ela disse, e havia emoção genuína na voz. "Sério, você salvou minha avó. Se você não estivesse aqui, eu estava fazendo meu trabalho, só isso." Fernando deu de ombros, desconfortável com a gratidão. "Sou o jardineiro. Estava terminando a poda das roseiras quando ouvi um barulho estranho e fui ver." "Jardineiro?" Beatriz olhou para o jardim impecável, depois de volta para ele. "Você que fez tudo isso?" "Sim, venho aqui 2 vezes por mês fazer a manutenção." "Fernando é um amor." Dona Helena interveio, já recuperando a cor e a energia. "Cuida do meu jardim como se fosse dele. E olha que conhecimento que ele tem. Sabe de planta medicinal, de adubo, de tudo." "É mesmo?" Beatriz inclinou a cabeça, estudando Fernando com interesse renovado. Fernando sentiu-se analisado, como se ela estivesse fazendo uma avaliação silenciosa dele.
Era desconfortável e, ao mesmo tempo, intrigante. Ele não estava acostumado com a atenção de mulheres bonitas, muito menos de mulheres ricas e sofisticadas como aquela. Minha mãe era herbalista, Fernando explicou, sem saber por que estava compartilhando isso. Ela me ensinou tudo sobre plantas medicinais desde criança. Chás, pomadas, tinturas. Qual planta serve para quê? Fascinante, Beatriz murmurou, e parecia ser sincera. Beatriz, filha, oferece um copo d'água para o Fernando. Dona Helena pediu. O coitado está trabalhando desde cedo e acabou de salvar minha vida. Claro. Beatriz se apressou para dentro da casa. Fernando aproveitou para verificar os sinais vitais de Dona Helena discretamente. Pulso mais forte, respiração normal, cor voltando ao rosto. Ela realmente estava melhor. Dona Helena, a senhora precisa comer alguma coisa agora. Algo mais substancial que açúcar. Tem alguma coisa na geladeira? Tem bolo de fubá que fiz ontem. E frutas. Perfeito, vou buscar. Fernando entrou na casa e foi direto para a cozinha. Cortou um pedaço generoso de bolo, colocou num prato com algumas fatias de mamão. Quando voltou para a varanda, Beatriz estava sentada ao lado da avó, segurando a mão dela e conversando baixinho. A visão delas juntas era tocante. A jovem executiva sofisticada de short curto e a senhora idosa de avental florido. 2 gerações. 2 mundos diferentes, mas unidas por amor genuíno. Aqui, Dona Helena, come devagar. Fernando ofereceu o prato. Obrigada, meu anjo. Dona Helena começou a comer, e Fernando notou com alívio que ela conseguia segurar o garfo sem tremer. Você é muito prestativo, Beatriz comentou, observando Fernando com aquele olhar verde penetrante. Jardineiro, socorrista, nutricionista. Só tento ajudar. Fernando deu de ombros. Dona Helena é uma boa patroa. Me trata bem, paga em dia, sempre oferece comida. É o mínimo que posso fazer. Beatriz pareceu processar aquilo. E há quanto tempo você trabalha aqui? 6 meses. 2 vezes por mês, geralmente. E você tem outros clientes fixos? Fernando sentiu-se um pouco interrogado, mas respondeu honestamente. Tenho 3 outros clientes regulares, mas alguns esporádicos quando me indicam. Sou autônomo, então a renda varia bastante de mês para mês. Entendo. Beatriz assentiu e Fernando teve a impressão de que ela estava arquivando mentalmente cada informação. Dona Helena terminou o bolo e já parecia completamente recuperada. Ai, que vergonha! Dar esse trabalho todo. Vovó, você vai para o médico amanhã, 1ª hora. Beatriz disse com firmeza. Sem discussão, vou ligar para o Dr. Sampaio e marcar. Filha, não precisa... Precisa sim. Beatriz foi inflexível. E vou contratar alguém para ficar aqui com você durante o dia. Não pode ficar sozinha assim. Mas eu odeio ter gente me vigiando. Eu gosto da minha independência. Vovó. Enquanto as duas discutiam, Fernando aproveitou para começar a juntar suas ferramentas. O sol já estava baixando no horizonte, criando aquela luz dourada linda de fim de tarde. Ele tinha terminado o trabalho. Dona Helena estava bem. Era hora de ir embora. Ele estava guardando o ancinho na caminhonete quando Beatriz apareceu ao lado dele. Deixa eu te pagar pelo trabalho de hoje. Ela abriu a bolsa de grife, tirando uma carteira de couro cara. Não precisa. A Dona Helena me paga no final do mês, como sempre. Mas hoje você fez muito mais que jardinagem. Você salvou a vida da minha avó. Eu não salvei nada, só dei um pouco de açúcar. Qualquer um teria feito o mesmo. Não. Beatriz balançou a cabeça e havia convicção absoluta na voz dela. Não. Qualquer um não teria feito. A maioria das pessoas entraria em pânico, ou ficaria paralisada, ou ligaria para o SAMU e esperaria sem fazer nada. Você agiu. Você sabia exatamente o que fazer. Você foi... incrível. Fernando sentiu o rosto esquentar. Elogios não eram comuns na vida dele. Foi só instinto. Eu vi minha mãe passar por crises assim várias vezes. Aprendi na prática. Beatriz continuou olhando para ele com aquela intensidade desconcertante. Você é diferente. Diferente como? Genuíno. Ela disse simplesmente. Real. Você não estava pensando em recompensa, em reconhecimento, em nada.
Você só ajudou, porque era a coisa certa a fazer. Fernando não soube o que responder. Ficou ali parado, segurando o ancinho, olhando para aquela mulher linda de short curto e top justo, que o fazia sentir coisas que ele não tinha direito de sentir. Qual seu nome completo? Beatriz perguntou de repente. Fernando. Fernando Alves. Fernando Alves. Ela repetiu como se estivesse memorizando. Eu sou Beatriz Monteiro. Prazer. Fernando apertou a mão dela quando ela ofereceu. A pele dela era macia, delicada, tão diferente das suas mãos calejadas. Você tem cartão? Telefone de contato? Fernando tirou um cartão simples do bolso, papel barato com apenas seu nome, profissão e número de celular impresso. Nada sofisticado. Beatriz pegou o cartão e o guardou com cuidado na carteira. Posso te ligar? Claro, se precisar de serviço de jardinagem. Talvez não seja só jardinagem, ela disse enigmaticamente. Mas vou te ligar. Em breve. Fernando não entendeu o que aquilo significava, mas assentiu. Terminou de guardar as ferramentas, despediu-se de Dona Helena com um aceno e saiu pela porteira azul. Enquanto dirigia sua caminhonete velha pela estrada de terra, ele olhou pelo retrovisor e viu Beatriz ainda parada na varanda, observando-o ir embora. O SUV prata dela brilhava ao sol poente, um lembrete constante da diferença entre os mundos deles. Fernando balançou a cabeça, afastando pensamentos tolos. Mulheres como Beatriz não se interessavam por homens como ele. Ela tinha sido educada, grata pelo socorro à avó, só isso. Amanhã ela voltaria para São Paulo, para sua vida de executiva rica, e esqueceria completamente do jardineiro humilde. Mas uma parte dele, uma parte pequena e esperançosa que ele tentava sufocar, não conseguia parar de pensar naqueles olhos verdes. 3 dias se passaram. Fernando continuou sua rotina, acordar às 5h30, tomar café rápido, pegar a caminhonete e ir para alguma chácara ou casa atender clientes. Segunda-feira ele tinha podado árvores numa fazenda em Valinhos. Terça, tinha feito manutenção de gramado numa mansão do bairro Cambuí. Quarta, ele não tinha conseguido nenhum trabalho e tinha ficado em casa, consertando ferramentas quebradas e se preocupando com as contas. Ele tentou não pensar em Beatriz, realmente tentou. Mas de vez em quando, no meio de uma poda, ou enquanto regava plantas, sua mente divagava para aqueles olhos verdes, aquele corpo curvilíneo no short justo, aquela voz que dizia: "Você é diferente." Besteira. Ilusão. Na quinta-feira à tarde, ele estava almoçando sozinho em casa. Macarrão com atum de lata quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Fernando? É a Beatriz. Beatriz Monteiro. Fernando quase derrubou o garfo. Beatriz. Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Desculpa ligar de repente. Você está ocupado agora? Não, tô almoçando. Aconteceu alguma coisa com a Dona Helena? Não, minha avó tá bem. Levei ela no médico, tá tudo controlado. Havia um sorriso na voz dela. Na verdade, eu queria falar com você sobre outra coisa. Você pode se encontrar comigo hoje? Tipo, daqui a 2 horas? Fernando piscou, confuso. Se encontrar? Onde? Tem uma cafeteria no centro de Campinas, perto da catedral. Chama Café Bourbon. Você conhece? Fernando conhecia. Era um lugar chique e caro onde ele nunca tinha entrado na vida. Conheço sim. Ótimo. Me encontra lá às 3 horas? Eu pago o café, óbvio. Beatriz, você não precisa... Fernando, por favor, eu preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Só confia em mim, tá bom? Ele não conseguiu recusar. Tá bom. 3 horas. Perfeito. Te vejo lá. Fernando desligou e ficou olhando para o celular como se ele fosse um objeto alienígena. O que diabos estava acontecendo? 2 horas depois, ele estava parado na frente do Café Bourbon, se sentindo completamente fora de lugar. Ele tinha ido para casa tomar banho e trocar de roupa. Agora usava uma camisa social azul clara que ele reservava para raras ocasiões especiais. E uma calça jeans limpa. Ainda eram roupas simples, baratas, mas eram o melhor que ele tinha. O café era exatamente tão chique quanto ele imaginava. Mesas de madeira envernizada,
cadeiras estofadas, cardápio em francês na parede, cheiro de grãos importados no ar. Fernando se sentiu como um peixe fora d'água, mas então ele a viu. Beatriz estava sentada numa mesa de canto e ela era de tirar o fôlego novamente. Hoje ela usava uma saia lápis cinza justíssima que moldava os quadris e coxas, terminando logo acima dos joelhos. Por cima, uma blusa branca social fitted, tão justa que desenhava cada curva do corpo dela. Salto alto preto, cabelo loiro solto e ondulado, maquiagem leve mas perfeita. Ela parecia ter saído de uma revista. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou num sorriso genuíno. Fernando, que bom que você veio. Ele se aproximou da mesa, desajeitado. Oi, desculpa, eu não sei se a roupa está apropriada para esse lugar. Você está ótimo. Senta. Ela gesticulou para a cadeira à frente dela. O que você quer tomar? Qualquer coisa. Café normal tá bom. Beatriz pediu 2 expressos duplos e um pedaço de bolo de chocolate para compartilhar. Quando a garçonete se afastou, ela se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa e olhando diretamente para Fernando. Então, você deve estar se perguntando por que eu te chamei aqui. Tô sim, Fernando admitiu. Eu quero te fazer uma proposta. Beatriz disse, indo direto ao ponto. Uma proposta de emprego. Fernando piscou. Proposta de emprego? Você precisa de um jardineiro? Não exatamente, deixa eu te explicar. Ela tomou um gole do café que acabara de chegar. Fernando, eu não sei se minha avó te contou, mas eu administro uma rede de hospitais particulares. São 12 unidades no total. 8 em São Paulo, 2 no Rio, 2 em Minas. Hospitais? Fernando estava processando a informação. Você trabalha com saúde? Eu sou CEO e sou médica de formação também, cardiologista. Estudei na USP, fiz residência, trabalhei alguns anos na área clínica. Mas quando meu pai morreu há 5 anos, eu herdei o negócio que ele tinha construído. Decidi largar a medicina prática e focar em gestão, expandir os hospitais, melhorar atendimento, investir em tecnologia. Fernando ouvia em silêncio, cada vez mais confuso sobre onde aquilo ia dar. E uma das coisas que eu sempre quis fazer nos nossos hospitais, Beatriz continuou, era criar espaços terapêuticos, jardins, áreas verdes, ambientes que ajudam na recuperação dos pacientes. Tem estudos que provam que contato com natureza acelera a cura, reduz estresse, melhora o humor. Mas eu nunca tinha encontrado a pessoa certa para implementar isso. Fernando começou a entender. Você quer que eu cuide dos jardins dos hospitais? Não só isso. Beatriz se inclinou ainda mais e seus olhos brilhavam com entusiasmo. Fernando, quando você socorreu minha avó, eu vi algo incrível. Você não só sabia o que fazer, você sabia qual planta usar. Você mencionou ervas medicinais, chás, conhecimento herbalístico. Isso é raro. Isso é valioso. Eu aprendi com minha mãe. Não tenho formação acadêmica nisso. Não precisa. O que você tem é conhecimento prático, real, testado. E eu quero que você traga isso para os meus hospitais. Beatriz abriu a bolsa e tirou um tablet. Mostrou para Fernando uma apresentação com fotos de hospitais, jardins, projetos de paisagismo. Imagina jardins terapêuticos em cada unidade, com plantas medicinais, flores calmantes, ervas aromáticas, espaços onde pacientes podem sentar, respirar, se conectar com a natureza durante o tratamento. As imagens eram lindas. Jardins zen, canteiros elevados acessíveis para cadeirantes, pérgolas com trepadeiras floridas, fontes de água, bancos de madeira sombreados. E você quer que eu crie isso? Quero que você seja o gestor de paisagismo e jardinagem terapêutica da rede inteira, Beatriz disse, e a proposta caiu como uma bomba. Você coordenaria uma equipe de 15 jardineiros espalhados pelas 12 unidades. Criaria projetos de jardins terapêuticos personalizados para cada hospital. Treinaria a equipe sobre plantas medicinais e seus usos. Faria workshops para pacientes e funcionários sobre benefícios das ervas. Fernando estava paralisado. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O salário seria R$ 8.500 por mês,
CLT completo. Beatriz continuou. Mais vale alimentação, vale transporte, plano de saúde extensivo à família, carro da empresa para visitas às unidades. E um orçamento de R$50 mil no primeiro ano para implementar os projetos. 8.500. 8.500. Fernando ganhava, em média, 2.500 em meses bons, menos que isso em meses ruins. Beatriz, eu não sei o que dizer. Diz que sim, que ela sorriu, e aquele sorriso iluminou o café inteiro. Fernando, você tem um dom. Você tem conhecimento valioso que pode ajudar pessoas de verdade. Pacientes em recuperação, pessoas com ansiedade, depressão, estresse. Natureza cura. Plantas curam. E você sabe disso melhor que ninguém. Mas eu não tenho diploma, não tenho curso técnico de paisagismo, não tenho... Você tem algo melhor. Experiência real. Conhecimento passado de geração em geração. Um coração que se importa. Beatriz colocou a mão sobre a dele na mesa e Fernando sentiu um choque elétrico com o toque. Fernando, quando você socorreu minha avó, você não pensou em dinheiro, em reconhecimento, em nada. Você simplesmente agiu porque era certo. Isso me mostrou o tipo de pessoa que você é. E eu quero pessoas assim trabalhando comigo. Fernando olhou para a mão dela sobre a sua. Delicada, com unhas bem feitas, pele macia, tão diferente das suas mãos calejadas de trabalhador. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou baixinho. De verdade, não é só gratidão por eu ter ajudado sua avó, é? Beatriz hesitou. E pela primeira vez desde que ele a conhecera, ela pareceu vulnerável. Não, não é só gratidão. É... Ela suspirou. Fernando, eu passo o dia inteiro rodeada de executivos, administradores, médicos, investidores. Todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo tem um jogo, uma agenda, uma segunda intenção. E então eu te conheci. Um jardineiro humilde que salvou minha avó sem pensar duas vezes. Que recusou pagamento extra. Que só fez o certo. E eu pensei, quando foi a última vez que eu conheci alguém assim? Alguém genuíno? Ela olhou diretamente nos olhos dele, e Fernando viu algo ali que o fez tremer. Interesse, admiração, talvez até atração? Eu quero te contratar porque você é competente, porque você tem conhecimento real, porque eu acredito no seu potencial. Beatriz disse com firmeza. Mas também quero ter você por perto, porque você me lembra que ainda existem pessoas boas no mundo. O silêncio se esticou entre eles, pesado de significado. Eu preciso pensar, Fernando disse finalmente. Isso é muito. É uma mudança enorme na minha vida. Claro, entendo perfeitamente. Beatriz recostou-se na cadeira, soltando a mão dele. Pensa com calma. Mas, Fernando, não recusa por orgulho, tá bom? Não é caridade. Não é favor. É uma oportunidade profissional legítima. Você merece isso. Fernando assentiu, ainda processando tudo. Eles terminaram o café em silêncio mais confortável, e quando se despediram na calçada, Beatriz lhe deu um cartão de visita com todos os contatos dela. Me liga quando decidir, ela disse. E, Fernando, obrigada por existir. E então ela entrou no SUV prata e foi embora, deixando Fernando parado na calçada do centro de Campinas, segurando um cartão de visita e tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer com sua vida. Fernando não dormiu naquela noite. Ficou deitado no colchão fino da casa alugada, olhando para o teto rachado, pensando, calculando, duvidando. 8.500 por mês, CLT, benefícios, carro da empresa, uma equipe para liderar, orçamento para projetos. Era tudo o que ele sempre sonhou, mais até, muito mais. Mas havia algo roendo por dentro dele, uma voz pequena e insistente que dizia: você não merece isso. Ela só está oferecendo porque você ajudou a avó dela. É caridade disfarçada de emprego. Você vai decepcionar ela. Você não tem formação, você é só um jardineiro. Orgulho. Era orgulho. Fernando reconhecia isso. Orgulho de trabalhador honesto que sempre se sustentou com as próprias mãos, que nunca aceitou esmola, que nunca pediu favor. Mas
E se Beatriz estivesse certa? E se fosse uma oportunidade real, legítima, merecida? Na sexta-feira de manhã, Fernando não aguentou mais. Pegou o celular e ligou para o único amigo próximo que tinha. Marcelo, um eletricista que ele conhecia desde a adolescência. E aí, Fernando, tudo certo? Marcelo, preciso de um conselho. Ele contou tudo. O socorro à dona Helena, o encontro com Beatriz, a proposta de emprego, os valores, as dúvidas. Houve um silêncio longo na linha. Depois: Fernando, você tá me zoando, né? Não, cara, tô falando sério. 8.500? Com CLT? E você tá com dúvida? É que eu acho que é caridade, cara. Ela só tá oferecendo porque eu ajudei a avó. E daí? Marcelo praticamente gritou. Fernando, escuta bem o que eu vou falar. Você é trabalhador. Você é honesto. Você tem conhecimento pra caramba de planta, de erva, de jardinagem. Você merece essa oportunidade. Não é caridade. Você ofereceu um serviço. Salvou a vida da véia. Agora ela tá oferecendo algo em troca. É uma troca justa. Mas eu não tenho diploma. Foda-se o diploma. Você tem experiência, tem habilidade. Porra, Fernando, desde quando você ficou tão inseguro? Pega essa vaga, muda tua vida, ou você quer ficar para sempre ganhando migalha fazendo bico? As palavras de Marcelo foram como um tapa na cara, um tapa necessário. E outra coisa, Marcelo continuou, agora mais calmo. Você falou que essa Beatriz é bonita, né? Fernando sentiu o rosto esquentar. Falei. E rica. É. E tá oferecendo emprego em São Paulo, onde ela trabalha. Sim, cara, cai na real, ela te quer por perto. Não é só pela competência, ela se interessou por você. Não viaja, Marcelo. Mulher como ela não se interessa por cara como eu. Você é muito burro, sabia? Marcelo riu. Ela literalmente disse que você é diferente, que você a lembra que ainda existem pessoas boas. Fernando, ela tá te dando mole, seu idiota. Ela é minha possível futura chefe. Não posso misturar as coisas. Você não precisa misturar agora. Mas aceita o emprego, vê no que dá. Se rolar algo a mais, rola. Se não rolar, você ainda vai estar ganhando 8.500 por mês fazendo o que você ama. É win-win. Fernando desligou, sentindo-se um pouco menos perdido. Marcelo tinha razão. Ele estava sendo orgulhoso demais, inseguro demais. Mas ainda havia uma dúvida. Ele precisava de outra opinião. Uma opinião feminina. Ele ligou para a dona Helena. Fernando, que surpresa! Tudo bem, meu anjo? Tudo sim, dona Helena. A senhora tá melhor? Tô ótima. Fui no médico, ajustaram a medicação. Tô comendo direitinho agora. Ela riu. Minha neta tá me ligando 3 vezes por dia para fiscalizar. Que bom. Fernando respirou fundo. Dona Helena, eu preciso te perguntar uma coisa. A Beatriz, ela me ofereceu um emprego. Eu sei. Dona Helena praticamente gritou de empolgação. Ela me contou. Fernando, eu fiquei tão feliz quando ela disse. A senhora acha que é caridade? Que ela só tá oferecendo porque eu ajudei a senhora? Caridade? Dona Helena pareceu genuinamente chocada. Fernando Alves, como você ousa. Minha neta não é de fazer caridade, não. Ela é empresária. Ela não contrataria ninguém só por pena. Ela te ofereceu o emprego porque você é competente. Mas eu não tenho formação. Formação é o escambau. Você tem conhecimento de verdade. Você sabe mais de planta que muito engenheiro agrônomo por aí. E mais importante, a voz de Dona Helena ficou séria. Você tem caráter. Você tem coração. E isso, meu filho, não se aprende em faculdade nenhuma. Fernando sentiu os olhos arderem. Dona Helena... Fernando, escuta uma velha aqui. Eu conheço minha neta. Ela é exigente. Ela é perfeccionista. Ela não ofereceria um cargo desses para qualquer um. Ela te ofereceu porque ela viu algo em você. Talento, potencial. E talvez... Dona Helena fez uma pausa significativa. Algo mais. Algo mais. Fernando, você é um homem bonito, trabalhador, honesto. Minha neta é uma mulher linda, inteligente, bem-sucedida. Ela vive sozinha, trabalhando feito louca, sem tempo para a vida pessoal. E aí aparece você, um homem genuíno que fez algo bom sem esperar recompensa. Você acha que ela não percebeu isso? Que ela não sentiu algo? Fernando não sabia o que dizer.
Aceita o emprego, Dona Helena disse com firmeza. Não por ela, não por mim, por você. Porque você merece crescer. Porque você merece realizar seu sonho do viveiro. E com 8.500 por mês, você consegue juntar dinheiro rapidinho. Porque você merece ser feliz. Quando Fernando desligou, ele tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. Ele pegou o cartão de visita de Beatriz e ficou olhando para ele por longos minutos. O nome dela, impresso em letras douradas. CEO, médica, empresária. Uma mulher que estava a anos-luz de distância dele. Ou não estava. Fernando pegou o celular e digitou uma mensagem. Beatriz, é o Fernando. Pensei muito sobre sua proposta. Tenho algumas condições. A resposta veio em menos de 1 minuto. Diga. Fernando respirou fundo e digitou. 1. Quero um período de experiência de 3 meses. Se eu não corresponder às expectativas, você me demite sem dó. 2. Quero fazer cursos profissionalizantes em paisagismo e fitoterapia para complementar meu conhecimento prático. 3. Quero liberdade criativa nos projetos. 4. Se isso for caridade disfarçada, eu recuso agora. Ele enviou e esperou, o coração batendo forte. A resposta demorou 5 minutos. Quando veio, era longa. Fernando. 1. Aceito. 3 meses de experiência. Mas eu sei que você vai superar todas as expectativas. 2. Ótimo. A empresa paga todos os cursos que você quiser fazer. Educação continuada é importante. 3. Você vai ter liberdade criativa. É exatamente o que eu quero. Suas ideias, sua visão. 4. Não é caridade. É uma parceria de negócios entre 2 pessoas que podem ajudar uma a outra. Eu te ofereço oportunidade. Você me oferece talento. Fair trade. Então, aceita? Fernando olhou para a mensagem por um longo tempo. Depois, com mãos trêmulas, digitou uma única palavra. Aceito. A resposta foi imediata. Ah! Fernando, você não vai se arrepender. Quando você pode começar? Ele sorriu e era um sorriso genuíno, feliz, esperançoso. Preciso de 2 semanas para encerrar compromissos com clientes atuais. Posso começar dia 1 de outubro. Perfeito, vou preparar tudo, contrato, carro, uniforme, acesso aos hospitais. Fernando, obrigada por aceitar, por confiar, por ser você. Fernando jogou o celular na cama e deixou-se cair de costas, olhando para o teto rachado da casa alugada. Mas agora aquele teto não parecia tão deprimente, porque em breve, muito em breve, ele teria condições de alugar um lugar melhor, de realizar seu sonho do viveiro, de ter uma vida digna e talvez, apenas talvez, de conhecer melhor aquela mulher de olhos verdes que tinha visto algo nele que ele mesmo não sabia que existia. 6 meses depois, Fernando estava no jardim terapêutico que ele tinha criado no Hospital Central em São Paulo, a unidade principal da rede. Era início de abril, outono, e o jardim estava no seu auge de beleza. Ele tinha projetado tudo pessoalmente. Canteiros elevados, acessíveis para pacientes em cadeiras de rodas, com ervas medicinais aromáticas, lavanda, alecrim, manjericão, hortelã. Uma pérgola coberta de jasmim que criava sombra perfumada. Bancos de madeira de demolição estrategicamente posicionados. Uma fonte de água cujo som era comprovadamente calmante. Árvores frutíferas anãs que pacientes podiam colher. Um pequeno labirinto zen com pedras e suculentas. E funcionava. Médicos reportavam que pacientes que passavam tempo no jardim se recuperavam mais rápido, precisavam de menos ansiolíticos, tinham melhor humor. Era tudo o que Fernando sempre acreditou. Natureza cura. Ficou lindo demais. A voz de Beatriz veio atrás dele. Fernando se virou e sorriu. 6 meses de convivência. E ele ainda sentia aquele aperto no peito toda vez que a via. Hoje ela usava um conjunto executivo. Saia lápis azul marinho, justa e blusa branca, salto alto, cabelo preso num coque elegante. CEO mode completo. Mas nos últimos meses, Fernando tinha aprendido que por baixo daquela armadura empresarial havia uma mulher doce, engraçada, vulnerável. Alguém que ligava para a avó 3 vezes por dia, que trabalhava 16 horas seguidas,
que chorava assistindo filmes bobos, que adorava sorvete de pistache. Eles tinham se tornado amigos, bons amigos. Fernando reportava diretamente a ela, e isso significava reuniões semanais, ligações constantes, mensagens a qualquer hora. Profissionalismo estrito, mas com uma intimidade crescente que era impossível ignorar. Como foi a reunião com os investidores? Fernando perguntou. Exaustiva, mas consegui aprovação para mais 2 hospitais, um em Brasília, outro em Salvador. Ela caminhou até um dos bancos e sentou-se, tirando os sapatos de salto com um suspiro de alívio. Acho que vou precisar dos seus serviços de novo. Mais 2 jardins terapêuticos. Manda ver. Fernando sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Já tenho algumas ideias. Salvador tem clima diferente, então posso trabalhar com plantas tropicais. Hibiscos, helicônias, palmeiras. Você ama isso, né? Beatriz o observava com um sorriso pequeno. Plantas. Amo. Sempre amei. Fernando olhou para o jardim com orgulho. E agora eu posso fazer isso profissionalmente, com recursos, com equipe. É surreal ainda. Você merece, Fernando. Você provou isso nos últimos 6 meses. Os resultados são incríveis. Houve um silêncio confortável. O som da fonte, o cheiro de lavanda, pássaros cantando nas árvores. Beatriz. Fernando começou hesitante. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente me contratou? Ele olhou para ela. E quero a resposta sincera, não a resposta profissional. Beatriz ficou quieta por um momento. Quando falou, sua voz estava baixa, vulnerável. Porque quando eu te vi cuidando da minha avó, eu pensei, eu quero alguém assim na minha vida. Alguém que age sem esperar recompensa. Alguém genuíno. E eu queria te conhecer melhor, te ter por perto. Ela olhou para ele, e havia algo intenso naqueles olhos verdes. Era profissional. Sim, você é competente, talentoso. Mas era só profissional? Não, não era. O coração de Fernando disparou. Beatriz, eu sei. Ela levantou a mão. Eu sei que sou sua chefe, que tem hierarquia, que seria complicado. Eu não espero nada, Fernando. Só queria que você soubesse a verdade. Fernando processou aquilo. 6 meses de atração reprimida, de olhares que duravam 1 segundo a mais, de mensagens que vinham tarde da noite, de risadas compartilhadas em reuniões. E se eu te dissesse, ele falou devagar, que nos últimos 6 meses eu passei cada dia pensando em você? Que cada vez que meu celular toca eu espero que seja você? Que eu acordo animado para o trabalho porque sei que vou te ver? Beatriz arregalou os olhos. Fernando, eu sei das complicações. Eu sei que você é minha chefe, que você é rica e eu sou Geo. Mas, Beatriz, eu me apaixonei por você, pela mulher que liga para a avó 3 vezes por dia, que chora com filme bobo, que trabalha até cair de cansaço porque se importa com cada paciente, que vê potencial em pessoas que ninguém mais vê. Ele tomou a mão dela. Eu me apaixonei por você. As lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também. Me apaixonei por você. Pelo jardineiro humilde que salvou minha avó. Pelo homem que recusou dinheiro extra, que só faz o certo. Sempre. E então ali no jardim terapêutico que ele tinha criado, rodeados de lavanda e alecrim, com o som da fonte ao fundo e pássaros cantando, Fernando beijou Beatriz. Foi um beijo lento, doce, carregado de 6 meses de tensão reprimida. As mãos calejadas dele na cintura dela, as mãos delicadas dela no rosto dele. 2 mundos diferentes se encontrando e descobrindo que talvez não fossem tão diferentes assim. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Isso vai ser complicado, Beatriz murmurou. Eu sei. As pessoas vão falar. Deixa falar. Vai ter desafios. A gente supera. Beatriz riu e era o som mais bonito que Fernando já tinha ouvido. Tá, mas com uma condição. Qual? Você para de me chamar de chefe e começa a me chamar de namorada. Fernando sorriu, aquele sorriso genuíno e feliz que só aparecia quando ele estava de verdade feliz.
fechado na morada. Fernando estava na inauguração do seu viveiro, Ervas da Conceição, em homenagem à mãe. 2.000 metros quadrados de estufas, canteiros, área de vendas, plantas medicinais, mudas, cursos de fitoterapia. Ele tinha conseguido realizar o sonho. Com o salário estável, em 18 meses ele juntou o capital inicial. Beatriz tinha ajudado com contatos, com burocracia, mas o investimento era dele, suado, honesto, merecido. Dona Helena estava lá, radiante, cortando a fita de inauguração. Marcelo também, orgulhoso do amigo. A equipe de jardineiros que Fernando coordenava nos hospitais. Pacientes que tinham se beneficiado dos jardins terapêuticos. E Beatriz, claro, sempre ao lado dele. Nos últimos 18 meses, eles tinham enfrentado desafios, fofocas no trabalho, olhares de julgamento, dúvidas se era apropriado CEO namorar funcionário. Mas Beatriz tinha sido firme. Ela promovera Fernando a diretor de projetos terapêuticos, colocando-o em pé de igualdade hierárquica com outros diretores, e deixara claro que o relacionamento deles era sério, duradouro, não negociável. Agora moravam juntos num apartamento bonito, mas não ostensivo em São Paulo. Fernando mantinha seu trabalho nos hospitais, agora expandido para 16 unidades, e nas horas vagas tocava o viveiro dos sonhos. Discurso! Discurso! Marcelo gritou. Fernando subiu no pequeno palanque improvisado, nervoso. Ele nunca tinha sido bom com palavras. Eu não sei bem o que falar, começou. Há 2 anos eu era um jardineiro autônomo que mal pagava aluguel. Hoje eu estou inaugurando meu próprio negócio. E eu cheguei aqui porque uma pessoa acreditou em mim quando nem eu acreditava. Porque uma mulher viu potencial onde eu via só fracasso. Ele olhou para Beatriz na plateia. Ela estava chorando. Mas mais que isso, eu aprendi uma lição. Fazer o certo vale a pena, sempre. Ajudar alguém sem esperar nada em troca pode mudar sua vida de formas que você nem imagina. E orgulho. Orgulho, às vezes, atrapalha a gente de aceitar as bênçãos que a vida oferece. Aplausos explodiram. Fernando desceu do palanque e foi direto para Beatriz, que o abraçou forte. Eu te amo, ela murmurou no ouvido dele. Eu te amo também, ele respondeu. Obrigado, por tudo. Obrigado você, por ser você, por me lembrar que ainda existem pessoas boas, por me fazer feliz. E ali, rodeados de plantas medicinais, de pessoas que amavam, de sonhos realizados, Fernando e Beatriz selaram com um beijo a história que tinha começado num jardim, com um ato simples de bondade, e que tinha se transformado em algo muito maior. Uma história de amor, de superação, de segundas chances. Uma história que provava que fazer o certo no final sempre compensa.